Jovens e partidos, nós vamos conversar agora com o membro da direção nacional da juventude do PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, Emael dos Santos. Emael, como que a juventude do PSTU pretende atuar nas eleições deste ano? Pois é, o PSTU é um partido um pouco diferente dos outros, porque o nosso objetivo central, o nosso centro, não são as eleições, né? É um partido que defende uma nova sociedade, a construção de uma nova sociedade. Defende a construção da sociedade socialista. Então, o centro do PSTU são os movimentos sociais, a atuação no movimento estudantil, no movimento sindical. E a gente utiliza as eleições justamente para fazer um debate programático com a sociedade, né? Que sociedade a gente vive e que sociedade a gente quer construir. Então, esse é o objetivo do PSTU nas eleições. Pois é, mas o PSTU vai lançar candidato a presidente, né? E deverá ter uma atuação para isso. É nesse sentido que eu pergunto, a mobilização da juventude para as eleições. Pois é. Entendendo, logicamente, os parâmetros que norteiam o PSTU. Pois é, nessas eleições a gente vai estar fazendo justamente o debate, né? Que, por exemplo, hoje o PT tem sua candidatura, que é a do Lula, né? E a gente vem desde o ano passado debatendo que programa que o candidato, que hoje é a principal referência dos trabalhadores, que é o Lula, tinha que defender para, de fato, mudar a sociedade, né? E o PSTU, nessas eleições, a juventude, vai estar travando um debate com o conjunto da sociedade, que a gente entende que é a única forma hoje de ser um programa alternativo ao neoliberalismo é justamente um programa de ruptura com o imperialismo. Que, por exemplo, deixa de pagar a dívida externa, que defenda a reforma agrária, que estatize o sistema financeiro. Enfim, a juventude do PSTU é uma juventude que atua junto aos movimentos sociais. E as eleições, para a gente, vai justamente potencializar esse debate, né? Justamente potencializar o debate em torno da candidatura do Zé Maria, que é o nosso candidato a presidente, e confrontando hoje com as ideias do PT, né, e de Lula. Pois é, nesse sentido, o Emael, nesta sexta-feira, a CUT declarou pela primeira vez em sua história o apoio formal a Lula. E a grande maioria dos 630 presentes na plenária foi a favor desse apoio formal. A única corrente que não foi favorável a esse apoio a Lula foi a do PSTU, que também acha que a CUT não deve apoiar nenhum candidato. Explica pra gente isso melhor. Historicamente, a orientação da CUT nas eleições era votar em candidatos do campo dos trabalhadores, né? E hoje a CUT vai ter dois representantes nessas eleições. O primeiro é Lula, né, que historicamente sempre foi ligado à Central Única dos Trabalhadores, e o segundo é o candidato do PSTU, Zé Maria, né, que é membro da direção nacional da CUT. E justamente o que eu estava falando, a gente acha que hoje os trabalhadores eles têm que discutir que alternativa, que opção a gente tem que apresentar nessas eleições, né? Então, por exemplo, se a gente pegar hoje o programa do Lula, o programa eleitoral, que é feito pelo Instituto de Cidadania, e comparar ele com os outros candidatos, Ciro Gomes, Garotinho e José Serra, a gente vai ver que de fundo não há muita diferença. Você tem diferenças pontuais, mas de qualidade o programa é o mesmo, né? Não tem diferenças de qualidade, diferenças de fundo do programa. Nesse sentido que a gente entende que a CUT, né, deveria estar orientando o voto não em Lula, mas os candidatos dos trabalhadores, para deixar que os trabalhadores, a partir desse debate, né, que programa hoje é possível e necessário para a gente construir uma nova sociedade, os trabalhadores escolherem seu voto. Mas eu queria entender melhor, o PSTU vai lançar o Zé Maria candidato a presidente, né? Mas ele dispensa o apoio, porque quando defende que não apoia nenhum candidato, a CUT não apoia nenhum candidato, vai abrir mão desse apoio também para o Zé Maria? Não, naturalmente que a gente quer todo o apoio dos trabalhadores, né? E justamente por ter mais de um candidato da classe trabalhadora, é que a gente entende que a central tem que deixar em aberto para os trabalhadores escolherem, a partir do debate nas eleições. Isso sempre foi historicamente o papel da CUT, né? Que pela primeira vez se posiciona a indicação a Lula, né? A gente acha equivocado nesse sentido. E para a gente teria que deixar o debate para a sociedade, para os trabalhadores escolherem qual é a alternativa, né? E orientar o voto no candidato dos trabalhadores. Emael, você é da direção nacional da juventude do PSTU. São quantos jovens do Brasil? E aqui em Minas você também é da direção estadual, não é isso? Sim. São quantos jovens ao todo no Brasil e em Minas compondo a juventude do PSTU? Olha, a gente não tem como te dar um número preciso, né? Mas são algumas centenas de jovens no Brasil e algumas dezenas em Minas, né, que têm sua atuação central no movimento estudantil, né, a partir dos seus grêmios, seus DAs, DCS, organizando cotidianamente a luta dos estudantes, né, pelos seus direitos. Por exemplo, ano passado a gente teve uma greve de 3 meses, né, das universidades federais,
uma greve contra o projeto hoje de privatização que tem o governo FHC, a privatização das universidades, e que a nossa juventude era linha de frente, né, nessa greve. Você nasceu em Minas, em qual cidade, Emael? Eu nasci em Divinópolis. E quantos anos você tem? Tenho 24. Estuda o quê? Eu faço História na UFMG. Quero te perguntar o seguinte, politicamente, essas bandeiras defendidas pelo PSTU, como, por exemplo, o não pagamento da dívida externa, você acha que elas são politicamente viáveis num mundo hoje globalizado? Pois é, esse é um debate muito importante, né? Porque quando caiu o Muro de Berlim, dizia o seguinte, olha, acabou o socialismo, né? Acabou o Muro de Berlim, isso é uma grande utopia. Enfim, hoje a gente precisa achar a melhor alternativa para administrar o capitalismo. Nos últimos 10 anos, o que a gente viu foi justamente com a globalização crescer cada vez mais a miséria e a exploração, né? Então o capitalismo hoje é um sistema que só traz miséria, exploração e guerras. E cada vez mais concentra na mão de uma pequena parcela da sociedade, que é a classe burguesa, as riquezas. E a grande maioria, que são os trabalhadores, né, cada vez mais tem menos recursos, cada vez mais explorados, cada vez mais fome e desemprego. Então, nesse sentido, a gente acha que é não só uma realidade, mas uma grande necessidade a gente está construindo um programa de ruptura com o capitalismo, né? Pois é, mas a pergunta é justamente isso. Você acha que essa ruptura, da forma como o PSTU defende, ela é politicamente viável num país como o Brasil? Essa transição não deveria ser mais lenta? Pois é, a gente entende que não vai ser através das eleições que nós vamos conseguir isso. A gente acha que não é por reformas dentro do Estado nós vamos conseguir. Justamente porque o capitalismo está em crise. Então, quando ele está em crise, ele não pode dar concessões, melhorias para os trabalhadores. Então, a gente acha que essa ruptura ela vai se dar através das lutas, né? Através do governo dos trabalhadores, que vai se apoiar em assembleias populares, né? Enfim, a gente tem um exemplo muito concreto hoje na nossa realidade, que é o exemplo da Argentina. Lá, os trabalhadores e a população, eles estão construindo concretamente essa alternativa, né? Nas ruas, através do que a gente chama de assembleias populares, que essas assembleias começam já a administrar partes, né, da Argentina, em dualidade com o poder central do Estado, né, enfim, e cada vez mais apontando para um rompimento. Então, a gente acha que a realidade da Argentina é a mesma dinâmica que vai se dar no Brasil. A gente hoje vive uma crise estrutural da economia, né? Então, cada vez mais, os trabalhadores da juventude vão ter a necessidade de romper e de construir uma alternativa. É nessa conjuntura, nesse sentido, que a gente acha que é plenamente possível, né? Só que através das lutas, das mobilizações, da organização dos trabalhadores da juventude, que é possível a gente avançar nesse rompimento. A sua ideologia, certamente, como você disse, é socialista. Sim. Mas você segue qual corrente dentro do socialismo? Marxismo-leninismo, o trotskismo? Explica melhor para o telespectador. Pois é, a gente defende um socialismo que é um socialismo bastante diferente do que foi da União Soviética. A gente entende que lá foi ditaduras, né, que depois de uma revolução vitoriosa, que foi a Revolução Russa 17, né, um setor das sociedades começou a se apropriar, né, do Estado, que a gente chama de burocracia, né, sob o comando de Stalin, e acabou destruindo as conquistas da Revolução, né, até retroceder ao capitalismo. Então o socialismo que a gente defende é um socialismo com democracia, né, que seja feito a partir de um processo revolucionário, assim como defendeu, por exemplo, Lenin, Trotsky, né? Enfim, é um socialismo que não só planifica a economia, mas que também garanta liberdades democráticas, é coisa que nunca aconteceu na União Soviética. Se você tinha alguma crítica, alguma discordância com o governo, com o Estado, ou você era morto ou banido, né? Inclusive o próprio Leon Trotsky, que foi um grande revolucionário, que esteve à frente da Revolução Russa, foi um dos últimos que foram mortos pelo Stalin, né? Então o PSTU é um partido que defende o Lenin, é um modelo leninista de organização, e também defende Trotsky e Marx, Engels, enfim, todos esses teóricos que contribuíram para desenvolver a teoria do socialismo. Não Stalin? Não Stalin. Oi, Mael, e tem algum site na internet onde se pode discutir essas questões todas com o PSTU, com a juventude do PSTU? Pois é, a gente queria inclusive fazer esse convite a toda a juventude que quer lutar contra o sistema, quer construir essa alternativa para estar nos procurando, né? A gente tem um site na internet que é www.pstu.org.br/juventude. Ok, muito obrigado por sua participação nesse programa. Eu que agradeço. Nós conversamos com Emael dos Santos, da Direção Nacional da Juventude do PSTU. O Eleições 2002 volta em